Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um recomeço épico, sabe? Depois de uma catástrofe que, bom, cobriu o planeta todo. Vamos falar de Gênesis capítulo 8, o fim do dilúvio. A ideia é explorar o que alguns comentários bíblicos trazem sobre esse texto. Nossa conversa vai focar nos pontos principais, né? Tipo, como é que as águas baixaram, a saída da arca e, claro, as promessas de Deus que aparecem ali que, nossa, tem um peso enorme até hoje. Então tá, vamos lá. Dá pra imaginar a cena, mais de um ano trancado numa arca, aquela chuva sem fim, água por todo lado. O que será que acontece quando finalmente as coisas começam a mudar? O capítulo começa com uma frase forte: lembrou-se Deus de Noé. Isso soa um pouco estranho, né? Como se Deus pudesse esquecer. Essa expressão é bem significativa, e as fontes que a gente consultou, como o comentário Maná Online, o comentário expositivo, elas concordam. Não é esquecimento como o nosso, humano. É mais um marco teológico, sabe? Indica que depois daqueles 150 dias, com as águas dominando tudo, Deus começa ativamente o processo de restauração. É descrito como um ato de solicitude de conforto divino. Marca o fim do juízo e o começo do recuo das águas. Ah, entendi. Então esse lembrar é tipo um sinal de ação, de compaixão ativa, uma intervenção mesmo para começar a reverter tudo. E aí a arca finalmente encontra um lugar para parar. Exatamente, o texto diz que ela pousa sobre as montanhas do Ararat. O lugar exato a gente não sabe, é incerto, mas o ponto é que era uma região alta, né? O primeiro sinal de terra firme aparecendo enquanto as águas baixavam. E o Noé? Ele só ficou esperando lá dentro ou ele tentou fazer alguma coisa para ver como estava lá fora? Ele agiu, sim, mas com muita prudência, muita paciência. O comentário expositivo detalha bem essa sequência. Primeiro, Noé envia um corvo. Depois, ele envia uma pomba. E isso mais de uma vez. Umas 3 vezes, na verdade. Da primeira vez, a pomba volta. Da segunda, ela volta trazendo uma folhinha nova de oliveira. E é interessante, o texto hebraico sugere algo como colhida fresca. Nossa, que detalhe! Sim, e na terceira vez, a pomba não volta mais. Isso indicava que ela já tinha encontrado um lugar para pousar, né? Que a terra estava secando. Essa folha de oliveira virou um símbolo muito forte, né? É mais que só um galinho. Representa a vida voltando. Sem dúvida. Era a prova concreta que Noé precisava. O recuo das águas era real, a vegetação estava voltando, a terra começava a ficar habitável de novo. E aqui, olha, vale destacar a paciência do Noé que o comentário expositivo menciona. Fazendo as contas ali pelos detalhes do texto, a permanência total na arca foi de cerca de 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Puxa, é muito tempo de espera. Uma espera longa, cheia de expectativa, com certeza. E mesmo quando a terra parece seca, eles não saem correndo da arca, né? Tem um momento certo para isso. Correto. Em Gênesis 8, versículos 15 a 17, fica bem claro que eles esperam a ordem de Deus para sair. Assim como Deus guiou a entrada na arca, ele também guia a saída. Isso reforça muito a ideia de dependência, de confiança na orientação divina o tempo todo. Faz sentido. E qual é a primeira coisa que Noé faz quando finalmente pisa em terra firme? Deve ter sido um momento em tanto. Sacrifícios totalmente queimados, né? O olá, em hebraico. E ele usa animais limpos para isso. É um reconhecimento claro da soberania de Deus, da salvação que ele deu. E como Deus recebe essa oferta? O que vem depois disso? O texto usa uma linguagem bem humana, né? Diz que o Senhor aspirou o cheiro suave. É uma forma de dizer que a oferta foi aceita por Deus. E é nesse contexto, logo depois disso, que Deus faz promessas que são, assim, fundamentais. Estão lá em Gênesis 8, versículos 21 e 22. A primeira é uma decisão de Deus, nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio. E o mais incrível, pelo que os comentários apontam, é que essa promessa vem junto com um reconhecimento da própria natureza humana, né? Algo como o coração do homem é inclinado para o mal desde a juventude. Isso muda tudo. Exatamente. O comentário Maná Online e o expositivo veem isso como uma demonstração fortíssima da graça de Deus. Quer dizer, a segurança do mundo não ia mais depender da perfeição humana, que Deus sabe que não existe, que é falha, mas ia depender da misericórdia e da fidelidade dele mesmo. É um novo pacto, sabe? Baseado na graça. Uau!
E além dessa promessa de não destruir mais tudo com água, vem outra garantia importante junto. Sim, fundamental também. É a promessa da regularidade dos ciclos da natureza, lá em Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. É a restauração da ordem, da previsibilidade do mundo natural, essencial para a vida continuar, para a civilização poder seguir. É Deus garantindo a estabilidade do palco onde a história humana ia continuar acontecendo. Fazendo um resumo, então. Gênesis 8 é sobre um novo começo. Um começo marcado pela ação de Deus que põe fim ao dilúvio, pela paciência e gratidão do Noé e principalmente por essas promessas divinas que colocam a graça no centro do relacionamento com a humanidade e que garantem a ordem do mundo natural que a gente conhece. Perfeito. E os temas são muito atuais, né? Atravessar tempos difíceis, esperar pela direção divina, responder com gratidão, confiar em promessas que sustentam a vida, tudo isso continua falando muito com a gente hoje. Fique aqui uma reflexão final para quem nos ouve. O texto diz que Deus garante a estabilidade da natureza apesar de conhecer a inclinação do coração humano para o mal. O que fará que esse contraste, essa ordem garantida na natureza versus a nossa complexidade moral, pode nos ensinar sobre como viver nesse mundo que foi restabelecido?